Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início à unidade 10, a unidade onde nós iremos aprender a falar sobre endereço, a falar sobre o nosso endereço e perguntar sobre o endereço dos outros nossos colegas também em inglês. E também aprenderemos algumas outras palavras e iremos relembrar algumas outras que também nós já estudamos. De início, a gente consegue observar duas pessoas, né? Um casal, eles estão conversando sobre alguma coisa, né? Eles estão com um jornal na mão. Eles estão com o jornal na mão e eles estão conversando sobre algo. Vamos tentar descobrir o que é que eles estão tentando conversar, né? O que é que eles estão olhando aí, observando nesse jornal. Primeiro, o esposo, né? Já que é um casal, o esposo ele tá dizendo assim: Look at the newspaper, Martha. This house is in a nice street. Então, nós iremos aprender algumas outras coisas também, que são essas palavras que nós estamos observando aqui, algumas delas. Ele diz: Look at the newspaper. O que seria o newspaper? O que eles estão segurando aí na mão? Um jornal, muito bem. Então, newspaper significa jornal. E ele diz assim para Marta, né, para a esposa dele: Olha, veja nesse jornal, Marta. This house, nós já aprendemos o que é que significa house. O que seria uma house? Isso mesmo, uma casa. E aí ele diz: This house is in a nice street. Essa casa fica em uma street. Sabem o que significa street? Isso mesmo, rua. Ele diz assim: This house, essa casa, fica em uma rua legal. It is a nice street. Né? Nice é legal e street, rua. Então, o esposo, né, o marido, ele está falando para Marta, para a esposa dele. Eles estão observando nesse jornal um anúncio de uma casa. E aí ela diz o seguinte: Yes, this house is perfect for our family. Sim, essa house, nessa casa é perfect, é perfeita for our family, para a nossa família. Então, eles estão observando nesse jornal, nesse newspaper, um anúncio publicitário, um anúncio de uma casa. É uma casa que está à venda. Então, com isso, a gente já consegue responder a primeira perguntinha daqui desse para iniciar. Né? Aqui no nosso para iniciar, ele diz o seguinte: o que é que o casal está fazendo? Então, eles estão observando um jornal, um anúncio publicitário em um jornal. A segunda pergunta diz assim: você já procurou algo em anúncios classificados? Vocês sabem o que significam anúncios classificados? Esses tipos de anúncios são alguns que ficam nos jornais, que geralmente as pessoas escrevem nesses jornais coisas que elas estão vendendo. Por exemplo, uma casa, um carro. Às vezes elas colocam também que estão precisando de alguém para trabalhar para elas. Então, nos jornais, nessas partes dos jornais, nos classificados, as pessoas anunciam coisas. E aí, na terceira perguntinha, a gente tem, na terceira perguntinha do para iniciar, diz assim: quais são as características do imóvel anunciado? Então, vamos entender, né? Primeiro, o marido, ele estava conversando com a esposa dele, e aí eles estavam observando, né, nesse jornal, nesse newspaper, uma house, uma casa. E ele disse que essa casa ficava in a nice street, em uma rua, uma boa rua, né? Uma rua legal. E a esposa concordou, dizendo que a casa era perfeita para a família deles. Então, vamos entender o que era que essa casa tinha, que era tão interessante para eles. Na próxima página, a gente consegue observar algumas coisas que está falando sobre essa casa. Então, diz assim, ó: Great House for Sale on Green Street. Então, aí está dizendo que a casa que está à venda
ela é uma excelente casa. E aí ele diz assim, ó. Located near Richmond Park. Big windows, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Beautiful garden with tree and flowers. Então, vamos lá, vamos entender novamente, né? E diz, Great house for sale on Green Street, located near Richmond Park, big windows, 3 bedrooms and 2 bathrooms, beautiful garden with trees and flowers. Então, vamos entender o que é que está dizendo aí. Aí diz que essa casa, né, é uma casa excelente que está à venda aí na rua Green, né, na Green Street, ou seja, não a rua verde, né? Green é o nome daí dessa street, né, dessa rua, certo? E aí fala sobre algumas coisas que tem na casa. Diz que ela é localizada perto do Parque Richmond, ou seja, aí tá dizendo o nome desse parque, né? O nome do parque, que significa parque, é Richmond. E aí diz algumas coisas que a casa tem, que torna ela perfeita para a família desse casal. Diz assim, ó, Big Windows. Vocês sabem o que seriam windows? Já ouviram essa palavra alguma vez? Windows significam janelas. E nós já aprendemos nas outras unidades o que significa big. A gente viu a diferença entre big e small. A gente aprendeu que big é algo grande e small é algo pequeno. Lembram disso? E aí diz que essa casa ela tem big windows. Então, se big é grande e o windows são janelas, aí tá dizendo que essa casa ela tem grandes janelas, não é isso? Depois diz aí, três bedrooms. O que seriam bedrooms? Quartos. 3 bedrooms, 3 quartos. Então, vamos lá, essa casa é uma casa legal, né? Uma casa ótima, excelente, que fica aí na rua Green. Diz que ela é localizada perto do Parque Richmond. E aí diz que ela tem grandes janelas, 3 quartos. E aí tem uma outra palavrinha que é um pouco parecida com essa palavra que a gente acabou de ver. Bedrooms significam quartos. E bathrooms com F, bathrooms significam banheiros. Então, aí diz que essa casa tem 3 bedrooms, 3 quartos e 2 bathrooms, 2 banheiros. Diz também beautiful, que nós já aprendemos o que é que significa beautiful, né? Que é bonito. Garden, que significa jardim, com árvores e flores, né? Nós já aprendemos também no início do livro, lá essas duas palavrinhas também. Trees, então é diferente, né? Three, quando a gente coloca a língua assim um pouco para fora, a gente tá falando de 3. E trees, são árvores, ou árvore, né? Tree. Então, essa casa, ela é perfeita, ela diz que ela é perfeita porque ela fica em uma rua legal, né? Nessa rua aí, Rua Green, perto de um parque. Ela também tem janelas grandes, 3 quartos, 2 banheiros, um jardim bonito com flores e árvores, certo? Então, aí, essas são as características desse imóvel que está sendo anunciado nesse newspaper, nesse jornal. Vamos para a próxima página. Na página 64, aqui pede para que vocês marquem a figura, né, da casa que corresponde à descrição do anúncio. Então, aí a gente tem 3 figuras, certo? Então, prestando bastante atenção nessas características que a gente acabou de ver, né? Vamos voltar para relembrar. Então, as características foram essas. Big windows, que são o que mesmo? Grandes janelas, né? As janelas grandes.
3 bedrooms, 3 quartos. 2 bathrooms, 2 banheiros. Beautiful garden, lindo jardim, com trees, árvores, and flowers, certo? Árvores e flores. E aí, vocês vão precisar marcar a casinha que corresponde a essas características desse anúncio que a gente acabou de ler. Depois, nessa atividade aqui de baixo, vocês vão precisar observar a imagem e destacar as palavras corretas. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ou marcar um X no nome, ou então vocês podem pintar o nome correto de cada uma dessas figuras. Na figura A, a gente tem aqui observando, aqui na letrinha A, a gente tem uma figura de uma rua, né? E a gente tem 3 opções de palavras: tree, street e house. Então, qual seria a palavrinha correta dessa figura aí? Aí vocês vão ou pintar o nome, ou então vocês vão marcar um X no quadradinho. Na letra B, a gente tem uma outra figura. Tem uma figura de um homem, né? E aí a gente tem boy, woman e man. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, vão ter que destacar a palavrinha correta para o nome dessa figurinha da letra B. Na letra C, a gente tem uma outra figura, a figura agora de uma janela. E aí, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, ou pintar ou então marcar um X no quadrinho que tem o nome correto dessa figura da letra C. Aí, a gente tem 3 opções também: window, tree e street. Na figura da letra D, a gente tem a figura de uma mulher. E aí, a gente tem também essas 3 opções de palavras: flower, woman e car. E por último, na letra E, a gente tem a figura de uma árvore e tem escrito aí também essas 3 opções de palavras: window, flower e tree. E aí, vocês vão precisar marcar a palavrinha correta, o nome de cada uma dessas figuras. Na próxima página, a gente tem aqui uma conversa, certo? Tem uma conversa e vocês vão precisar prestar bastante atenção para poder vocês conseguirem responder bem direitinho. Vamos lá. Então, na conversa, a gente observa 2 crianças conversando. E aí, a menina diz o seguinte: What's your address? What's your address? Qual é o seu endereço? E o menino responde assim: My address is 10 Yellow Street. My address is 10 Yellow Street. Então, ele diz assim, o meu endereço é 10, porque a gente aprendeu que 10 se chama 10. Yellow, a gente aprendeu também que é amarelo. E street, nós já aprendemos que é rua. Então, ele está dizendo o endereço dele. Percebam que quando ele fala o endereço, primeiro ele diz o número, depois ele diz o nome da rua, né? Primeiro o número, depois o nome da rua. Então, vocês vão repetir aí na casa de vocês, tá certo? Vamos lá, mais uma vez. What's your address? My address is 10 Yellow Street. E aí, vocês vão ter que fazer a mesma coisa aqui nessa outra questão, na segunda questão. Responda a pergunta de acordo com as imagens. What is your address? E aí, a gente tem aqui algumas casinhas, né? Tem 3 casinhas. E aí, vocês vão precisar escrever o endereço certinho. Então, por exemplo, na primeira figura, a gente tem uma casinha. Em cima, a gente tem aí uma plaquinha em azul escrito Blue Street. E embaixo, a gente tem um quadrinho em branco com o número 113. Então, conforme a gente viu no exemplo acima do menino falando o endereço dele. Então, primeiro ele disse o quê? Primeiro, o que foi que ele falou primeiro? O número, muito bem. Então, primeiro ele falou o número e depois ele falou o nome da rua. Então, a mesma coisa vocês vão precisar fazer aqui para completar essas frases. Na letrinha A, vocês vão completar a frase de acordo com o nome da rua,
e o número da casinha, completando a frase My address is, e vão escrever aí. Na letra B, a gente tem uma outra casa, escrito em cima na plaquinha azul. OAK, né? Oak Street, e o número embaixo, 254. E vocês vão precisar fazer do mesmo jeito nas três figuras. E na letra C, a gente tem uma outra plaquinha também azul, escrito State Avenue, State Avenue. E embaixo a gente tem uma outra plaquinha escrito o número 125, né? 125, certo? Então, vocês vão precisar fazer isso. E, por último, vocês vão precisar completar com o endereço de vocês, de onde você mora. E aí, a gente vai praticar essa conversa na nossa videoconferência. Então, aí embaixo tem uma perguntinha, né? A gente vai treinar com outro coleguinha de vocês. O coleguinha de vocês vai ser a letra A, né? A letrinha A, que vão perguntar para vocês: What is your address? E aí vocês vão responder na letra B, embaixo, My address is, e vão escrever. Primeiro vocês escrevem o número da casa de vocês e depois vocês vão escrever o nome da rua. E aí na nossa videoconferência a gente vai treinar essa conversa para quando alguém perguntar a vocês qual é o seu endereço, onde você mora, você já vai saber responder em inglês, tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!